Isso. Aí, agora, no capítulo, na página 48, já estamos na página 48, hein? Olha. Que bacana. Ele vai falar sobre a oração mística versus oração profética. Ele vai fazer uma diferenciação sobre essa questão da oração, o que é oração mística e o que é oração profética. Então, ele está pegando um autor que estudou muito profundamente essa questão da oração. Você vê que os assuntos não são... Quando você pega outros livros de oração, eles vão tratar a oração de forma mais superficial, né? Como orar, a quem orar, sim. Mas muita coisa que a gente já sabe, né? Ele já vai trazer um estudo um pouco mais profundo, porque ele vai falar das orações de outras religiões. E outras religiões oram também. Outras religiões falam em línguas também, né? E a gente, às vezes, acha que é uma coisa só do cristianismo ou do evangelho. Agora, língua de quem para quem, né? Aí que entra as questões, né? Ele vai falar aqui, página 48. Vale notar que, tanto na avaliação freudiana quanto na junguiana de religião, a contemplação é vista como um tipo de oração mais elevado e sofisticado do que a súplica a um ser divino pessoal. Ou seja, tanto para Jung, tanto para Freud, a oração, que é uma oração superior e verdadeira, seria aquela que você busca o eu interior, né? Do que buscar um ser fora, né? Um Deus pessoal. Já no caso do Friedrich Hayler, ele vai dizer assim, uma avaliação muito diferente, contudo, foi proposta pelo estudioso alemão Friedrich Hayler. Ele menciona a oração mística, cujo foco é voltado para o interior, e a oração profética, cujo foco é voltado para o exterior. Diferentemente dos teóricos anteriores, Hayler considerava o segundo tipo superior. Então, o que ele vai dizer? A oração superior é a oração que você ora com um ser fora de você. Embora acreditasse que a oração mística mais pura se encontrava nas religiões orientais, ele também criticou algumas formas cristãs de oração mística. O misticismo, de acordo com Haley, minimiza a diferença entre Deus e quem ora, com o objetivo de que a personalidade humana seja dissolvida, desapareça, seja absorvida na unidade infinita da divindade. A religião mística, portanto, considera a contemplação silenciosa, serena e sem palavras como a forma mais elevada de oração. Quando a atingimos, não mais conversamos com Deus, somos parte de Deus. Essa é a crítica dele dessa oração mística, que a pessoa começa a achar que é parte de Deus, né? Nessa ideia meio panteísta, né? Que Deus está em tudo, que Deus está em toda parte, e faz essa mistura, né? E acaba, num determinado momento, achando que a pessoa é parte de Deus. Haley contrastava isso com o clamor e os gemidos apaixonados, a queixa e a súplica da oração verbal combativa da religião profética. Com esse termo, ele aludia ao tipo de oração que encontramos na Bíblia, nos escritos dos profetas, dos salmistas e, mais tarde, dos apóstolos e do próprio Jesus, aquela oração de súplica verbal, audível. Isso que ele vai chamar de oração profética, que é essa oração que você fala, Deus, igual o Renan orou ontem lá, estava orando, no Ministério do Louvor, ou as orações que nós fizemos no culto, e os irmãos participaram orando, isso seria uma oração profética. Uma oração que você está orando para um ser fora de você, e é o tipo de oração que é súplica, ela é compativa, né? Às vezes é de queixa, a gente ora e clama, geme, a oração às vezes é apaixonada. Então, essa é a oração que o Friedrich Hayler acha que é a oração superior, ou seja, é a oração de fato. E aí ele vai citar os autores bíblicos, os profetas, os salmistas e o próprio Jesus, né? Aí ele vai dizer lá na página 49, na visão de Haley, os dois tipos de oração diferem principalmente em sua noção de Deus. A oração mística, segundo ele acreditava, enfatiza Deus como mais imanente do que transcendente. Ele está dentro de nós e de todas as coisas. Isso é o imanente, tá? Portanto, o principal modo de conexão com Deus é voltar-se para o interior
e sentia conexão com o divino. Essa é a ideia de Deus imanente. Só que nós, cristãos, protestantes, reformados, né, nós cremos no Deus, na oração para o Deus transcendente, que ele transcende. O teólogo ortodoxo Anthony Bloom, por exemplo, em seu famoso livro, quem sabe ler isso aqui é o Renan, é Beginning do Pray. Pray é a oração? Pray. Ah. Então, com a Maria, tá? Begin to pray. O Renan sabe tudo de inglês, cara. Inglês é com ele. Se querem aprender inglês, é com o Renan. Ele é o cara do inglês. Pronunciou aqui certinho, eu acho. Mas é assim. Os evangelhos nos ensinam que o reino de Deus está dentro de nós. Então, ele vai usar essa expressão, né, para dizer que Deus é imanente. Esse é o Anthony Bloom. A oração profética, por outro lado, enfatiza que Deus está fora de nós, transcendente acima de nós, santo, glorioso e outro. Mas, na verdade, e aí eu acho que o Timothy Kelly vai falar um pouco mais depois, deixa eu silenciar meu celular aqui, que Deus é imanente e transcendente ao mesmo tempo, né? Mas vamos caminhar aqui na leitura. Outra grande diferença, página 49, tá? Entre os dois tipos de oração na concepção de Haley era a sua compreensão da graça. A mística, segundo ele acreditava, podia se tornar uma coisa meritória, um meio pelo qual as pessoas tentavam salvar a própria alma. A oração mística costuma requerer um longo processo de purgação, uma exaustiva escalada passo a passo até o ápice da visão de uma união com Deus. É a ideia de que o camarada, de alguma forma, merece a salvação, né? Através do qual o adorador alcança um estado de amor puro e se torna preparado para a presença de Deus e digno dela. Então, isso me lembra muito aquele tipo de pessoa muito espiritual, né? É esse tipo aqui que o autor vai falar, né? Ou que se coloca numa posição de muito espiritual. Nos profetas salmistas, contudo, Haley percebeu que a oração não era um modo de se purificar para Deus, mas sim de confiar na preveniência e dádiva da graça de Deus. A oração não é nossa descoberta ou conquista, antes é obra de Deus no homem. O objetivo da oração profética não é a absorção em Deus, mas a proximidade de Deus. A proximidade do filho com o pai ou de um amigo com o outro. A oração mística alcança seu clímax na placidez sem palavras, ao passo que a oração profética encontra sua expressão final em palavras de louvor e em uma explosão de emoções poderosas. Enquanto a oração mística tende para a perda do limite entre eu e Deus, a oração profética leva a um senso muito maior da diferença entre o eu e o Deus majestoso, a consciência da condição do pecador. Contudo, também se revela na graça que, não obstante, abre caminho para a intimidade com Deus. Os místicos acreditam que a oração consiste em estágios sucessivos, começando da petição direcionada para o alto, passando pela confissão, até por fim a contemplação sem palavras em adoração. A oração profética, todavia, recusa-se a enxergar uma dessas formas de oração como mais elevada do que as outras. Ela mescla meditação, súplica, ações de graças, confissão e adoração em uma só coisa. De fato, na oração profética, essas formas estimulam, aprofundam e levam umas às outras, né? Então, ele vai trazer essa diferença de oração mística de oração profética, né? E ele vai dizer que a oração dos salmistas, né? A oração bíblica é a oração que a Bíblia mostra, né? É essa oração profética. Página 51, profético místico. Qual visão de oração está correta? E aí ele começa a trazer as respostas. De quem defende a volta mística para o interior ou de quem rejeita por considerá-la oriental demais e não inteiramente bíblica? Uma das respostas é a rejeição das duas visões. Então, é uma mescla, né? A obra de Philip e Carol Zaleski, aí vem o inglês de novo, Prayer, a History.
Oração, uma história. Ó, prayer, history. Critica tantas antigas teorias evolutivas quanto a teoria de Haley, segundo afirma que cada uma das abordagens é excessivamente negativa para com determinadas formas de oração e, portanto, exclui um percentual significativo do repertório mundial de oração. Como perguntam eles, pode alguém descartar a maior parte das formas de oração humana por considerá-las simplesmente inválidas? Embora reconheça algumas diferenças, recusa-se a ver qual tipo de oração como melhor do que outra, seja ela qual for. Né? Então, aqui ele vai começar a trazer um meio termo, através desse autor, que não é nenhuma nem outra. Né? Uma não pode excluir a outra. Né? E aqui ele vai falar do Shamat, monge hindu, judeus ortodoxos, né? Ele traz muita informação. E aí ele vai falar de um personagem aqui muito interessante na história do pensamento cristão, que é Jonathan Edwards. Né? Alguns chamavam ele teólogo da mente e do coração. Né? Ele vai dizer assim, lá na página 52, lá embaixo, antes dessa notinha aqui, dessa citação direta aqui, que divide o texto. Mesmo alguém como Jonathan Edwards, em matéria de oração, muito mais propensa à tradição profética protestante do que a mística católica, pode ainda falar em ser esvaziado e aniquilado na oração, em sua narrativa pessoal, uma espécie de diário de experiências espirituais. Eu vou ler a citação do Jonathan Edwards, que é interessante. Certa vez, no ano de 1737, olha, todo tempo, em divina contemplação e oração, tive uma visão extraordinária da glória do Filho de Deus como mediador entre Deus e o homem, e de seu amor e graça maravilhosos, excepcionais, plenos, puros e doces, e de sua mansa e gentil condescendência. A pessoa de Cristo aparecia em inefável grandeza, com excelência suficiente para absorver todo o pensamento e conceito. Algo me prosseguiu quase por 1 hora, tanto quanto sou capaz de calcular. Isso me manteve a maior parte do tempo em uma torrente de lágrimas, chorando alto, sentindo na alma um ardor por ser que eu, esvaziado e aniquilado, não soube expressar de outra forma. Deitar no chão e ser cheio somente de Cristo. Amá-lo com um amor santo e puro, confiar nele, viver dele, servi-lo e segui-lo, e ser perfeitamente santificado e purificado com a pureza divina e celestial. Então, ele está contando uma experiência aqui que o Jonathan Edwards teve, que ela não é só uma oração profética, ela é mais mística também, né? Contemplativa e também profética. Aí ele vai lá na página 53 vai dizer: qualquer pessoa dotada de um mínimo de familiaridade com a teologia de Edwards sabe que ele não está falando em se fundir com a divindade. Que o problema da oração mística lá, que o autor Haley vai dizer, é que as pessoas tinham essa ideia de se fundir com a divindade, ser uma coisa só. E isso é completamente antibíblico, né? Porque Deus é totalmente o outro. Embora ele habita em nós, mas ele é outro ser, é uma pessoa. É um ser que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? E nem de uma dissolução panteística dos limites entre o eu e o universo. Haley acerta ao salientar que os místicos, com frequência, buscam um tipo de autossalvação pela meditação, o que está tão distante quanto se possa imaginar do entendimento que Edward tem da redenção pela fé e pela graça somente. Entretanto, sua experiência de comunhão com Deus soa semelhante a muitas das experiências de amor e deleite profundo dos relatos dos escritores místicos. Porque uma coisa que eu preciso explicar, tem uma época na tradição cristã que existiu esses místicos, né? Eu não lembro bem o ano, mas foi anterior a Jonathan Edwards. Eu não lembro o século, mas tinha os místicos, né? Muito parecido, algumas canções que nós ouvimos aí, principalmente aí da Igreja Batista de Lagoinha, do
eu acho que da Nívia Soares, do pastor Cirilo. Essas canções são muito parecidas com os místicos românticos que surgiram na história do cristianismo, né? Que usavam essas expressões, como aquela música lá da Nívia Soares, na Intimidade. Jesus, eu quero tanto você, tirar tuas sandálias e esconder, né? E te abraçar. Lá, 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 lá. Eles são místicos românticos, né? Então, ele está falando um pouco dos místicos também. Só que o problema dos místicos é que eles achavam que você poderia se fundir com a divindade, ou se tornar a própria divindade, junto com ela, né? Vamos lá. O teólogo inglês John Owen também acreditava que o impulso natural de orar está presente em todos os povos e que ele é original na lei da natureza, e um reconhecimento natural necessário e fundamental do ser divino. Ele acrescentou que muitas religiões e culturas não cristãs envergonham os cristãos pelo zelo com que oram. Ou seja, oram mais do que os crentes, né? Jonathan Edwards acrescentou que Deus, às vezes, se agrada de responder às orações dos descrentes, não por nenhuma obrigação, mas estritamente por sua piedade e misericórdia soberana, citando os exemplos bíblicos de Deus ouvindo os clamores dos ninivitas em Jonas 3, né? E até do maldoso rei Acabe. Com tudo isso em mente, podemos definir a oração como uma resposta pessoal e comunicativa ao conhecimento de Deus. Todos os seres humanos têm algum conhecimento de Deus à sua disposição. Em algum grau, eles têm um senso indelével de que precisam de algo ou alguém que esteja em um plano superior e que seja infinitamente maior do que eles. Orar, mesmo que não passe de um clamor por socorro lançado ao vento, é buscar responder e se conectar a esse ser e a essa realidade. Isso aqui vai ao encontro, né, da palavra de Deus, quando Paulo diz assim, esses homens são indesculpáveis. Só está em qual página, pastor? Eu estou na 55. 55? 55. Eu dei um Foi salto. rápido, a gente estava na 53. Eu dei um salto. Porque a gente estava na 53. Eu falei, ué, onde nós estamos? Eu dei um Mas tá salto. bom, tranquilo. Pode continuar, pastor. Eu pulei Pode muito. continuar. Não, eu estou na pulou 53. Estou na 53. Ah, então tá bom. Deixa eu ver aqui, Mas na peraí. parte de baixo? Ih, eu pulei Mas mesmo. Peraí. Pulou sim, rapaz. Eu fiz um salto aqui. Eu fiz um salto aqui. Está valendo por quê, então, Eduardo, sei lá o quê? Isso, em cima aí na 53. Eu pulei aqui, ó. Eu pulei, peraí, vou voltar aqui. Corrigindo aqui. 53, parágrafo 2º. Porque então Eduardo pode falar em oração em Deus pessoal e transcendente com essas conotações místicas. Porque ao mesmo tempo que o Deus bíblico não é o mesmo que eu, tampouco está longe de mim, de forma completa e inacessível. Os crentes cristãos têm Cristo em vós e esperança da glória. Por meio do Espírito Santo, Deus também nos deu sua palavra, as Escrituras. E por ser ele divino, a Bíblia não se reduz a um repositório de informação, mas é poder espiritual dinâmico. Né? Então, o que ele quer dizer aqui? Que Deus não está totalmente, não está totalmente em nós e nem totalmente distante. Né? Ele está nessa dialética aí ele usa a expressão que o mesmo que Deus bíblico não é o mesmo que eu, porque ele é um totalmente outro, né? Mas ao mesmo tempo não está longe de mim. Ele vai usar o texto aqui de Colossenses 1:7, né? Cristo em vós é a esperança da glória. Aí tem uma citação boa aqui do Eduardo também. Experimentei nesse dia, em outras ocasiões, o maior dos deleites nas escrituras sagradas, dentre todos os livros. Com frequência, ao lê-la, cada palavra parecia tocar meu coração. Senti harmonia entre algo no meu coração e as palavras doces e poderosas. Parecia-me sempre haver tanta luz lançada por meio de cada frase, e ela me passava um alimento tão revigorante que não conseguia continuar lendo. Muitas vezes me demorava longamente em uma frase para enxergar as maravilhas nela contidas. No entanto, quase todas elas me pareciam repletas de maravilhas.
Só abrindo um parêntese, Jonathan Edwards foi um avivalista, né? Houve um grande avivamento através da vida dele. Tá? A igreja foi avivada através da vida de Jonathan Edwards, né? E ele tem um famoso sermão dele, Pecadores na mão de um Deus irado. Esse é o sermão mais famoso. E, curiosamente, dizem que ele era fã. Ele era fã. Ele não falava assim, igual a gente, né? Igual a nós aqui, né? Ele tinha ele falava ele falava bem assim, entendeu? E o cara falava assim e pregava muito. Você tem uma ideia? Deus usou ele tanto que ele estava pregando na igreja, um ímpio passava na rua e se convertia lá de fora e começava a pedir perdão pelos pecados lá na rua, ajoelhado. Deus usou ele foi um avivalista, né? Isso é profundamente místico e ricamente profético, ao mesmo tempo. Edwards não mergulha em si mesmo para tocar o fundamento impessoal do ser. O que eu estou achando que o Timothy Keller está querendo explicar aqui? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas orações e meditações, que às vezes a gente recebe muito aí através de grupos de WhatsApp, correntes, né? Aquelas mensagens lá, faz isso e aquilo. É muito cuidado com isso, que algumas vezes elas fazem parte de uma dessas questões místicas, né? Dessas questões místicas relacionadas a essas religiões orientais. Então, eu acredito que o Timothy Keller quer ter esse cuidado. Temos uma visitante aí no nosso meio hoje, é a Tiara. Seja bem-vinda. Tudo bom, pastor? Tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso encontro aqui do Zoom. Amém. Né? Nós estamos aqui fazendo a leitura do livro do Timothy Keller, Oração, esse livro aqui, e a gente está comentando aqui o livro, né? E a ideia nossa aqui é se aprofundar mais na oração, né? E conhecer e aprender a orar, né? Seja bem-vinda. Oi, tia. A Lorena aí, até a Lorena está participando. Ô, Lorena. Dá tchau. Tchau, Lorena. Vamos lá. Então, vocês estão conseguindo entender um pouco? Porque esse capítulo ele tem uma leitura difícil mesmo. Porque ele está... Ele é grande, hein? Nós não vamos conseguir acabar ele hoje, não. Ele é muito grande. O capítulo? Vai dar tempo, não. Não dá tempo, não. É muito grande. Eu acho que não dá mesmo, não. Não, faltam umas páginas só. Vamos parar 9 horas, não vamos? Vamos. Vamos lá. Vamos andar mais um pouquinho. Falta pouquinho agora. Falta só... falta pouquinho. Eu vou pular e vou para aquela parte que eu pulei naquela hora. Né? Porque essa parte é interessante do teólogo John Owen, que ele acreditava... Isso aqui é a mesma ideia de Calvino também, né? Calvino diz que o homem tem um senso divinitatis, né? Um senso do divino, ou tem a semi-religião. Eu acho que ele vai citar aqui embaixo. Vamos chegar lá. Que essa parte do livro eu não li antes. Eu li uma parte e ia deixar a outra para ler com vocês, mas acabei começando lá de trás, né? Com tudo isso em mente, podemos definir a oração como uma resposta pessoal e comunicativa ao conhecimento de Deus. Todos os seres humanos têm algum... Agora a página 55, tá? Parágrafo 2º. Todos os seres humanos têm algum conhecimento de Deus à sua disposição. Em algum grau, eles têm um senso indelével de que precisam de algo ou alguém que esteja em um plano superior e que seja infinitamente maior do que eles. Orar, mesmo que não passe um clamor por socorro lançado ao vento, é buscar responder e se conectar a esse ser e a essa realidade. Acredito que esse seja o denominador comum de toda a oração humana. Mas como nossa definição entende a oração como uma resposta ao conhecimento de Deus, isso significa que a oração sofre profunda alteração de acordo com o volume e a precisão desse conhecimento. Embora todos possam ter um senso divinitatis, né? Calvino fala sobre isso,
Calvino observou que todos nós remodelamos esse senso de divindade de modo a que se adapte a nossos próprios interesses e desejos, e menos que a nossa visão de Deus seja corrigida e esclarecida pelo Espírito e pelas Escrituras. Ou seja, o que Calvino vai dizer? Mesmo que o homem tenha um senso de divindades, ele só pode, de fato, ter esse contato com o divino se ele tiver o esclarecimento dado pelo Espírito Santo de Deus e pela Bíblia, pela Escritura Sagrada. Então, não adianta, porque assim, o que Calvino vai dizer? Que todo homem ele tem um senso divino dentro dele. Mesmo que ele não tenha nenhum contato com a Bíblia ou com algum livro das religiões dos livros, né? O Islã, o cristianismo, o judaísmo, ele tem um senso que há um ser que transcende a realidade dele, né? Que há um ser. Mas ele só vai ter o conhecimento desse ser através da ação do Espírito Santo nele e através da Escritura Sagrada. Fora isso, que é a Bíblia, né? Fora isso, não. Ou seja, a oração é uma resposta ao conhecimento de Deus, mas que se manifesta em dois níveis diferentes. Então, o que é a oração? Uma resposta ao conhecimento de Deus. Eu tomei conhecimento da existência de Deus. Você tomou conhecimento da existência de Deus. Deus se revelou a você e, através do Espírito Santo, ele te converteu. E ele se revela através das Escrituras. E uma resposta ao conhecimento de Deus, que agora a gente tomou noção de que Deus existe e que nós somos filhos de Deus e que ele nos comprou por adoção, uma resposta a isso é a oração. Por isso que ele vai dizer, ou seja, a oração é uma resposta ao conhecimento de Deus, mas que se manifesta em dois níveis diferentes. Um deles ela é um instinto humano de pedir ajuda com base num senso muito geral e desfocado de Deus, e é um esforço da pessoa para se comunicar, mas não pode ser uma conversa genuína, porque seu conhecimento de Deus é muito vago. Em outro nível, a oração pode ser um dom espiritual. Os cristãos acreditam que pelas Escrituras e pelo poder do Espírito Santo, nossa compreensão de Deus pode se tornar clara. No momento em que nascemos de novo por meio do Espírito, pela fé em Cristo, esse Espírito nos mostra que não somos meros súditos de Deus, mas também seus filhos, e podemos conversar com ele como nosso Pai. O conhecimento de Deus na oração instintiva vem da intuição e, em geral, por meio da natureza. O que os cristãos sabem sobre Deus vem com especificidade verbal por meio das palavras das Escrituras, de sua mensagem principal, o Evangelho. Na Bíblia, a palavra viva de Deus, podemos ouvi-lo falando conosco e respondemos por meio da oração, embora não devêssemos chamá-la de uma simples resposta. Pela palavra e pelo Espírito, a oração se converte em resposta a Deus. Uma conversa no sentido pleno do termo. Então, o que ele está querendo diferenciar aqui? Falta 10 minutos para a gente acabar. Eu acho que 10 minutos a gente vai tentar finalizar aqui, tá? O capítulo. Então, o que ele está dizendo aqui nessa parte que nós lemos aqui? Né? Que as outras pessoas têm um conhecimento do divino ou de Deus de forma superficial, de forma não muito clara, ela é instintiva e de intuição. Então, essas pessoas vão buscar a Deus sem saber quem ele é. E, claro, não vai buscá-lo de forma correta, porque não tem o conhecimento de Deus. O conhecimento deles é intuitivo, é instintivo. Por isso que eles ficam buscando aí nessas religiões de mistério, vão lá para o meio da mata. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, tem um canal aí que eu, por acaso, achei no YouTube lá, de um rapaz aqui de Friburgo, que ele começa a andar aí no meio da mata de Friburgo, e ele achou um monte de construção assim, muito curiosa dentro do meio do mato aí de Friburgo. Não sei se vocês sabem, Friburgo é uma cidade muito mística. Tá? Aqui tem grupos de ufólogos, né? De gente que está em busca de disco voador. Tem muita questão daquela chamada bruxaria branca, Wicca e Witch, principalmente Lumiar. Eu fiquei numa pousada com a Andréia lá, um dia que eu tentei ficar sozinho com ela, que foi só uma vez, eu consegui, né?
que as crianças ficaram até na casa do Renan. E aí, a dona da pousada, eu senti esse negócio meio místico no local, no ambiente. Eram umas cabanazinhas de madeira, né? Qual o nome da dona? E agora eu não lembro. Camila? Marisa? Não sei, cara. Acho que não é Marisa. Eles Pousada mandaram... Marisa? Não, não é Pousada Marisa, não. Deixa eu ver aqui. Eles mandaram mensagem esses dias aqui. Pousada da... Não, Pousada da Praça? Não, isso aqui é outra coisa. Pousada da Praça lá em Penedo. Não tem nada a ver. Depois eu vou ver, aí eu te falo. Mas eu senti aquele negócio místico, muita coisa relacionada à natureza. Ela fez assim, tinha um café lá que ela fez tudo natural, tudo feito Isso é por tudo ela provação, pastor. mesma. É isso aí, meu filho. Então, aqui é muito místico. E o cara achou uns templos, que alguns estão achando. Eu não sei se foi Alto da Floresta. O cara achou, junto com um amigo, que é de um outro canal de YouTube, que é de coisas misteriosas. Alguns estão dizendo que lá era um spa. Mas é um lugar todo em formato de triângulo, né? Está abandonado, uma construção assim. Tinha vários livros de um guru lá, e a construção é assim, meio arredondada, mas tudo tem pirâmide. Porque quem não sabe, pirâmide, para os egípcios e para muita gente, inclusive esses senhores aí, dessas famílias que eu falei antes da gravação, são símbolos de poder e símbolos de captação de energia também. Então, aí ele olhava assim, parecia um templo. Todas as janelas são em forma de triângulo. É aqui para cima. Eu não sei se é Alta Floresta. Um lugar no meio da mata. O cara andou mais de uma hora dentro do mato. Ele vai de moto e deixa a moto no lugar e vai andando. Aí filmou o local. Depois eu vou mandar o link para vocês darem uma olhada. Muito lugar místico aqui em Friburgo. Friburgo é um lugar extremamente místico. Então, o que o Timóteo Kelly está dizendo aqui? Que essas pessoas têm um conhecimento parcial e muito ralo de quem Deus é. Mas quando nós temos contato com a Bíblia, com o Espírito Santo, aí a gente passa a ter um conhecimento de Deus mais profundo. E a nossa oração começa a ter mais significado, né? E aí ele começa depois ele fala aqui, uma conversa, um encontro. Temos, portanto, uma definição de oração que tanto confirma seu caráter difuso quanto nos ajuda em uma distinção importante. Toda oração consiste em responder a Deus. Em todos os casos, é sempre Deus que dá o primeiro passo, o ouvir. Sempre precede o pedir. Deus vem a nós primeiro, ou jamais entenderíamos a mão em sua direção. No entanto, nem todas as orações são semelhantes ou igualmente eficazes em seu relacionar com Deus. Quanto mais claro o nosso entendimento de quem é Deus, melhores as nossas orações. A oração instintiva é como um sinalizador de emergência, reagindo a um senso genérico de realidade de Deus. A oração como dom espiritual é uma conversa genuína e pessoal em resposta à revelação específica e verbal de Deus. Contudo, a oração pode ser ainda mais que isso. Muitas de nossas conversas, ou talvez a maior parte delas, são, de certa forma, superficiais. As pessoas conseguem trocar informações sem se revelarem muito. Algumas conversas, no entanto, vão mais a fundo. E quando isso acontece, sentimos que ambas as partes envolvidas estão revelando não só a informação, mas o próprio ser. A conversa, então, se torna um encontro pessoal, uma conexão verdadeira. O que ele está dizendo? Que há pessoas que a gente se relaciona no nosso dia a dia, que na nossa conversa, a gente não vira amigo da pessoa, né? A gente fala, por exemplo, você vai na padaria, você vai num banco, aí tu vai lá, sei lá, você vai a um lugar lá comprar um produto, você conversa com a pessoa lá que está vendendo, você não vai falar da sua vida, tem gente que fala, né? Mas você não vai chegar a falar da minha vida, meu marido está me adulterando, sei lá. Você vai contar uma coisa pessoal, uma pessoa que você não conhece, uma coisa muito íntima, um problema, você não vai se abrir com uma pessoa dessa. Então, ele está dizendo que a nossa oração com Deus pode ser uma conversa, um encontro, onde Deus vai se revelando e a gente vai se revelando também diante de Deus. O romance, aí está em inglês, eu não vou ler,
Então, não conheço nenhuma dessas palavras em inglês aqui. De C.S. Lewis. Ah, o tradutor aí do lado, Aí, ó, gente. fala aí. Aqui, ó. Ó, Tradutor. eu sei falar, ó. That's não sei o que strange, viu? Get higher strength. O que significa? That's higher strange. Você consegue lembrar? Ele está tentando lembrar aqui. Camila, só não esquece que tá gravando, tá? Ai, Mas gente. todo mundo no mundo inteiro vai assistir. The Buff Eu is vou on querer the aprender inglês table. com você. É. Aí o C.S. Lewis, nesse conto, narra a conversão de uma das personagens, Jane Studor. Eu não li também, não. Após uma conversa crucial, ela achava que religião era como uma nuvem de incenso, se desprendendo de almas especificamente dotadas rumo a um céu receptivo, que, por sua vez, responderia por meio de várias recompensas e bênçãos. De repente, formou-se uma imagem muito diferente dessa em sua mente, não dos nossos esforços voltados para o alto, mas de um Deus, de mãos fortes e hábeis estendidas para baixo a fim de criar e reparar. Então, com base nessa nova informação, ela se sentiu entrando na presença de uma pessoa, algo expectante, paciente, inexorável, encontrou-a sem nenhum véu ou proteção entre eles. Deus a encontrou. Em consequência disso, tudo mudou. O humus sobre os arbustos e o musgo no caminho e a pequena borda de tijolos não se alteraram de maneira visível, mas estavam mudados. Uma fronteira fora cruzada. Isso aqui é uma citação do livro, né? Quase de imediato, vozes surgiram em sua mente. A primeira foi um ataque frontal. Cuidado, para trás, cabeça fria, não se comprometa, dizia. A segunda, mais sutil. Para eu não ler tudo, ele está contando um romance de C.S. Lewis, e que a pessoa tinha uma visão de Deus completamente diferente. E ao encontrar com eles, né, e até o título do capítulo é A Vida Real é Encontro, né? Ele quer mostrar que a nossa vida de oração com Deus é um encontro com Deus, de intimidade com Ele. A Bíblia fala do nosso relacionamento com Deus como um ato de conhecer e ser conhecido. Então, a gente conhece a Deus e vamos ser conhecidos. De fato, faltou só finalizar. E a gente finaliza na semana que vem, porque falta um minuto para acabar. Passou muito rápido hoje. Foi muito bom estarmos juntos. Ouvimos o inglês excelente da Camila hoje. Está gravado. E fica fácil que está no final do vídeo, Viviane. Você pode... Mas você vai editar, né? Com certeza, né? Você não vai deixar eu passar essa vergonha. Eu não edito, cara. Esse vídeo aqui eu não edito. Eu jogo direto, infelizmente. Edita sim. Ai, gente. Eu vou botar na descrição do vídeo. Veja do tempo tal, que você vai ver uma linda pronúncia em inglês. Vamos ficar por aqui, pessoal. Vai acabar, vai cair. Deus abençoe vocês. Foi um prazer muito grande estar com vocês essa noite. Fiquem na paz e